envia para o Congresso projeto de ajuda ao Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Nível da água do Rio Guaíba deve demorar pelo menos 10 dias para baixar. Prejuízos causados pelas chuvas no sul do país ultrapassam R$500 milhão. Aeroporto de Porto Alegre é fechado por tempo indeterminado. São Paulo registra a maior temperatura dos últimos 81 anos para o mês de maio. E ainda, times de futebol vestem a camisa da solidariedade para ajudar as vítimas dos temporais. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, o presidente Lula assinou hoje uma mensagem para o Congresso com um projeto de decreto legislativo, PDL. A proposta agora precisa ser formalmente apresentada por um parlamentar para poder tramitar na Câmara e no Senado e ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada depois que integrantes do governo apresentaram resistência à aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, justamente para socorrer o Rio Grande do Sul. A avaliação é de que o PDL evitaria que fossem incluídos gastos extras, assim como na PEC da pandemia, impactando ainda mais o orçamento da União. De acordo com o decreto, fica reconhecida a calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024. A União fica autorizada, assim, a não computar as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e também os descontos na cobrança de impostos para o enfrentamento da situação no Estado e as consequências sociais e também econômicas. E olha só, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 336 cidades do Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas que atingiram o estado. O número de mortes já chega a 83 e 111 pessoas estão desaparecidas. Confira agora um balanço da tragédia com a repórter Bruna Cantalupe, que, aliás, acompanha tudo de perto. Por aqui seguimos com a atualização do estado do Rio Grande do Sul. A situação crítica que estamos vivendo devido às chuvas intensas e seus impactos. A situação no estado é grave e as autoridades estão trabalhando intensamente para lidar com a crise. Desde a semana passada, chuvas torrenciais têm atingido diversas cidades do Rio Grande do Sul, causando inundações, deslizamentos e outros desastres naturais. O último boletim da Defesa Civil, divulgado nesta segunda-feira, informa que 345 municípios foram afetados, com mais de 850 mil pessoas impactadas. Mais de 140 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. A situação é particularmente crítica em Porto Alegre, onde o nível do Guaíba atingiu uma marca recorde de mais de 5,30 metros. A enchente já é considerada a maior da capital gaúcha e cerca de 439 mil locais estão sem eletricidade em todo o estado. Essa é a situação do Rio Grande do Sul. Fique atento às próximas notícias. E a situação continua preocupante. A previsão dos institutos de meteorologia é que as temperaturas caiam até 10 graus no Rio Grande do Sul e novos temporais, infelizmente, devem ser registrados a partir de quinta-feira. E olha só, a Confederação Nacional de Municípios fez uma estimativa do prejuízo causado pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O valor deve superar R$500 bilhão. O levantamento da Confederação foi feito em 19 cidades das 345 que foram afetadas. Ou seja, o prejuízo pode ser muito maior.
Foram contabilizados os estragos registrados entre os dias 29 de abril e 5 de maio. O valor exato é de R$ 558.800.000 e inclui casas destruídas, pontes que desmoronaram e ruas alagadas, entre outros. Um dos lugares mais afetados foi o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Áreas de circulação de passageiros e as pistas de pouso estão totalmente alagadas e, por isso, todas as operações foram suspensas até o fim do mês. A Fraport, que é a empresa que administra o aeroporto, definiu o dia 30 de maio como data limite para que o local fique fechado, mas afirmou que não há previsão para retomar as atividades. O governo federal, por sua vez, prometeu liberar as emendas parlamentares dos deputados e senadores do Rio Grande do Sul. Essas emendas servem para bancar as obras eleitorais, mas agora poderão ajudar na reconstrução da infraestrutura do estado. Olha, e o volume do rio Guaíba, que corta a capital gaúcha, deve permanecer alto nos próximos dias. A cidade de Porto Alegre enfrenta a maior enchente de sua história. E nós vamos voltar a falar com a repórter Bruna Cantalupe, que traz mais detalhes. Porto Alegre continua enfrentando um período crítico devido às cheias do rio Guaíba. Após alcançar níveis históricos passando dos 5 metros, a estabilização do nível da água deve persistir por mais 3 dias, com a cota de inundação permanecendo acima de 3 metros. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul projetam que a baixa do nível do Guaíba será lenta e pode levar mais de uma semana para alcançar patamares seguros. A previsão para os próximos dias é de estabilização do nível do Guaíba, com pequenas oscilações. Mesmo que não ocorra mais precipitação, o nível do rio deve permanecer acima dos 4 metros por pelo menos 10 dias, indicando um processo de vazante gradual. Esse comportamento sugere que o nível da água pode permanecer perigoso, ainda que haja variações diárias de alguns centímetros. As autoridades locais permanecem em alerta e continuam a implementar medidas para proteger a população e minimizar os danos nas áreas atingidas. Evacuações e resgates continuam em andamento e espaços de acolhimento foram criados para receber as milhares de pessoas desabrigadas pelas enchentes. Olha, e a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro também enviaram tropas para ajudar o resgate de vítimas no Rio Grande do Sul. O repórter Anderson Nascimento traz os detalhes. Diante das dezenas de mortos e centenas de desaparecidos após as chuvas no Rio Grande do Sul, o governo do Rio de Janeiro anunciou que uma equipe multidisciplinar da Polícia Técnico-Científica será enviada para auxiliar na identificação dos corpos. 54 agentes do Corpo de Bombeiros e 2 aeronaves da corporação também foram destinados para a região a fim de ajudar no resgate de vítimas que ainda estão ilhadas nas áreas mais críticas. No último domingo, já havia sido mandado um helicóptero da Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, com cerca de 10 homens que já atuam no estado. A aeronave bimotor, que opera inclusive à noite, tem a capacidade para transportar 8 passageiros e 2 pilotos. Segundo o secretário estadual de Defesa Civil do Rio, Leandro Monteiro, a previsão é de enviar uma nova equipe para auxiliar nas buscas, com 80 militares, na próxima quinta-feira. O coronel do Corpo de Bombeiros, Leandro Sampaio, afirmou que o objetivo do governo do estado do Rio é atuar com 250 profissionais no sul do país. E veja a seguir, São Paulo registra a maior temperatura dos últimos 81 anos para o mês de maio. E ainda, times de futebol vestem a camisa da solidariedade para ajudar as vítimas dos temporais. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília.
E o drama do Rio Grande do Sul mobiliza o Brasil inteiro. Todo o país está enviando doações para o estado. E para agilizar a chegada dessa ajuda, os Correios estão realizando o transporte de graça dos donativos. Ou seja, quem quiser doar não vai precisar pagar nada. E a nossa repórter, a Tabata Porte, está em um centro de distribuição na zona oeste de São Paulo e vai trazer agora mais detalhes sobre esse serviço. Muito boa noite, Tabata. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal das 18h30. Oi, Kleber, uma boa noite para você e boa noite para todos que nos acompanham. Muito obrigada pelas boas-vindas. Olha só, nós estamos ao vivo na Vila Leopoldina, em uma das sedes dos Correios, em uma das sedes nos centros de distribuição dos Correios, para atualizar essa grande campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul, que o estado está sofrendo muito com essa tragédia por conta das chuvas, desde o finalzinho de abril. Nós estamos aqui ao vivo com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, que vai passar mais informações para a gente sobre essa grande campanha de arrecadação. Fabiano, muito obrigada por essa entrevista, por estar aqui, pela sua disponibilidade. Conta pra gente, né? A estatal ela vai coletar e transportar essas doações de forma gratuita. Explica pra gente. Sim, sem dúvida nenhuma. É uma diretriz que o presidente Lula nos passou. Ele colocou todos os seus ministros, toda a estrutura do governo federal para auxiliar o governo do Rio Grande do Sul nessa terrível tragédia que assola o estado. Então a nossa empresa estará à disposição da população para que se dirijam a qualquer agência dos Correios e lá possam deixar suas doações. Essas doações serão levadas para o Rio Grande do Sul sem qualquer custo para as pessoas que fazem a doação. Então essa é uma responsabilidade nossa dos Correios, fazer esse transporte no momento de dor dessas famílias. O que pode ser doado? A prioridade de doação nesse momento, estabelecido pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, são alimentos, por exemplo, que compõem a cesta básica, são produtos de higiene pessoal, são produtos como cobertor, colchão, lençóis para cama e também rações para os animais. Então esses são os principais produtos agora no momento que a gente está manuseando. Também água, bastante água potável, a gente está recebendo doação, produtos de limpeza que também são muito importantes nesse momento. Esses produtos eles precisam estar embalados ou os Correios se responsabilizam por isso? Aqui nas nossas agências as pessoas estão deixando as roupas e estão deixando até etiquetado, roupa feminina, roupa masculina. Isso ajuda bastante a hora que isso chegar lá no Rio Grande do Sul na operação de distribuição. Mas se as pessoas trouxerem aqui também, estão trazendo fardo de água, fardos de comida, fardo de feijão, de arroz, isso daqui depois a gente vai operacionalizar isso. Até em Santa Maria, por exemplo, nós temos funcionários que estão destacados e que estão separando todos esses alimentos para fazer os produtos da cesta básica. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui na HIT. Eu agradeço muito e eu volto com você, Kleber. Já eu trago mais atualizações. Muito obrigado, Tabata, por esse trabalho de utilidade pública. Chegou a hora da gente falar de eleições municipais aqui no Jornal das 18h30. E com uma dica importante, isso porque termina nesta quarta-feira o prazo para regularização e emissão de título de eleitor. Devido às chuvas, o prazo para eleitores do Rio Grande do Sul foi estendido. Dia 8 é a data limite para quem precisa requerer serviços eleitorais como cadastramento de dados biométricos, emissão de primeira via do título de eleitor, alteração e regularização cadastral. A partir de 9 de maio, o cadastro eleitoral vai fechar para a organização da logística de votação das eleições deste ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, autorizou a prorrogação por 15 dias do prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral em todo o estado do Rio Grande do Sul. A medida foi tomada devido à situação de calamidade pública decretada pelo governo estadual e em apoio à população gaúcha afetada pelas fortes chuvas dos últimos dias. Somente de janeiro a abril deste ano, foram registrados cerca de 6 milhões de requerimentos de alistamento eleitoral. Destes, mais de 2 milhões se referem a solicitações de novos títulos e 2 milhões de pedidos de transferência de domicílio eleitoral.
Manter o título regularizado é também pré-requisito para outras ações, como ter passaporte ou documento de identidade, receber remuneração de função ou emprego público e entre outras. Alguns serviços são prestados online pelo autoatendimento eleitoral. Já o atendimento presencial pode exigir agendamento. E a região sudeste do país deve continuar a enfrentar a onda de calor até quinta-feira. São Paulo, inclusive, registrou a maior temperatura para maio dos últimos 81 anos. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou nesta segunda-feira um alerta de ondas de calor com previsão de temperaturas 5 graus Celsius acima da média. O aviso inclui estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, incluindo regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, sul e sudoeste de Minas Gerais, Campinas, Bauru, Piracicaba, no interior paulista e centro-oriental paranaense. O próprio INMET define o grau de severidade do fenômeno como de grande perigo. Segundo o órgão, a previsão vale por pelo menos 5 dias. Há risco para a saúde. A cidade de São Paulo registrou neste domingo um novo recorde histórico de temperatura máxima para o mês de maio. Os termômetros do Centro de Gerenciamento de Emergências chegaram a registrar quase 34 graus em alguns pontos da capital paulista. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi o terceiro dia seguido com aumento de calor. A capital paulista teve a maior temperatura para o mês de maio em 81 anos, desde 1943, quando teve início a série histórica. A Defesa Civil manteve o estado de atenção para altas temperaturas, que já dura 10 dias na capital. Também já são 18 dias sem chuva na cidade paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, o tempo deve mudar só a partir da segunda quinzena do mês. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Lembrando que faltam 81 dias para os Jogos de Paris 2024. Então, vamos ao momento olímpico. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E o Brasil garantiu mais vagas para os Jogos Olímpicos deste ano? Conta pra gente como foi, Léo. É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Neste fim de semana, o Brasil garantiu vagas no vôlei de praia e no atletismo. O time verde e amarelo garantiu mais vagas com o título de Evandro e Arthur na etapa de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e a classificação do revezamento 4x400 metros masculino de atletismo. O Arthur e o Evandro conquistaram ouro no Distrito Federal após a vitória de virada em cima dos holandeses Immers e Van de Velde e assim carimbaram o passaporte para Paris. No feminino, a Ana Patrícia e a Duda também foram campeãs, vencendo a dupla feminina número 2 do mundo, as norte-americanas Nuss e Clough. E no atletismo, o quarteto brasileiro formado por Lucas Vilar, Lucas Carvalho, Vitor Hugo e Matheus Lima venceu a repescagem do Mundial de Revezamentos lá em Bahamas. E com isso, eles garantiram a ida para a França. Na mesma competição, o 4x100 masculino não obteve o índice olímpico, mas ainda pode conseguir a classificação pelo ranking mundial. Já no feminino, infelizmente, a gente não tem mais chances, Kleber. Tá certo, Léo. Vamos mudar de assunto agora para falar de futebol brasileiro, que, aliás, está seguindo essa corrente de solidariedade que está tomando conta do país, Léo. E que bom que está sendo assim, né, Kleber? Alguns jogadores se envolveram diretamente no resgate de vítimas ou na arrecadação de doações para a população do Rio Grande do Sul. Por exemplo, o goleiro Kaique do Grêmio se uniu a voluntários no resgate de pessoas ilhadas em casas na zona norte de Porto Alegre. Em vídeos a gente pode ver o Kaique em cima de um jet ski auxiliando no resgate. E além dele, o centroavante gremista Diego Costa cedeu 4 motos aquáticas para auxiliar as vítimas. E os jogadores do Inter, o Sérgio Rocher, o goleiro, o Gabriel Mercado, o atacante Valência e o Lucas Alário também foram vistos fazendo ações solidárias. O outro jogador, o atacante Luciano, do São Paulo, também foi destaque no apoio ao Rio Grande do Sul. Ele foi o autor dos 2 primeiros gols na partida contra o Vitória e o jogador mostrou um QR Code que estava impresso na manga da camisa do tricolor. E este código dá acesso
há um link da vaquinha virtual em prol das vítimas das enchentes, Kleber. É isso aí, eu volto na próxima quarta-feira com mais informações dos esportes e a gente segue aqui em oração por dias melhores e pela saúde e pelo bem-estar das vítimas e todas as pessoas atingidas pelas chuvas lá no Rio Grande do Sul e em todo o sul do país. É isso aí, Léo, e a gente tem que parabenizar aí os atletas e os clubes por essa iniciativa, por participar dessa campanha tão importante. Grande abraço, Léo. Abraço. E olha só, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque agora você acompanha o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.